Você já se perguntou por que as pessoas te tratam dessa maneira? Por que te interrompem no meio de uma frase como se sua opinião não importasse? Por que te ignoram em grupos? Olham para você como se você fosse invisível, lembram de todos, menos de você. Porque zombam da sua sensibilidade, da sua dor, das suas escolhas ou, pior, porque te usam, sugam tudo que você tem a oferecer e depois desaparecem como se você fosse apenas uma ferramenta. Talvez você seja aquela pessoa que está sempre disponível, que diz sim mesmo quando está exausta, que fica em silêncio para evitar conflitos, que perdoa rápido demais, mesmo quando ninguém se desculpou. E o que você recebe em troca? Desprezo, indiferença, silêncio. E sabe qual é a parte mais difícil de tudo isso? É que, no fundo, você sente que não está sendo respeitado. Mas você não sabe como quebrar esse ciclo. E continua aceitando. Continua tentando ser compreensivo, educado, prestativo, na esperança de que um dia as pessoas reconheçam o seu valor. Mas esse dia nunca chega. Carl Jung disse: a coisa mais assustadora é se aceitar completamente. E talvez seja por isso que você ainda não quebrou esse padrão. Porque respeitar a si mesmo exige algo assustador. Olhar para dentro e admitir que você tem uma responsabilidade nisso, pois, enquanto você continuar a se ignorar, os outros continuarão a fazer o mesmo. Este vídeo não vai te dar frases prontas nem te tratar como vítima. Ela mostrará a raiz do problema, e ela está muito mais próxima do que você imagina. Se você está cansado de ser desrespeitado por amigos, familiares, parceiros e colegas de trabalho, é hora de entender por que isso acontece. É hora de assumir o controle da sua vida emocional. Aqui, mergulharemos na psicologia profunda de Jung para revelar por que você tolera o intolerável e como mudar isso de uma vez por todas. Porque enquanto você continuar se traindo, ninguém vai te tratar com dignidade. Você está pronto para ouvir o que nunca teve coragem de dizer para si mesmo? O mundo ao seu redor não é tão caótico quanto parece. Na verdade, é um reflexo brutal da sua psique. E isso é algo que poucos têm coragem de encarar. Você acha que as pessoas te desrespeitam por serem más, egoístas, frias? Talvez. Mas o que você não quer admitir é que elas estão apenas reagindo à forma como você se posiciona, ou melhor, à forma como você não se posiciona. Porque quando você permanece em silêncio diante da injustiça, quando aceita ser tratado como inferior, você está comunicando algo. É assim que me vejo. É assim que me permito ser tratado. Carl Jung acreditava que a realidade externa é um espelho do inconsciente. Tudo que você atrai, os abusos, as rejeições, os silêncios dolorosos, são em grande parte manifestações simbólicas de como você se relaciona com partes reprimidas de si mesmo. Enquanto você não reconhecer seu próprio valor, estará projetando no mundo uma imagem distorcida, frágil e insegura. E é essa imagem que os outros veem e a tratam exatamente como ela se apresenta. A questão aqui não é culpar você. É despertar, porque a raiz do desrespeito que você sente dos outros pode estar nas barreiras silenciosas que você construiu consigo mesmo ao longo da vida. Talvez você tenha aprendido na infância que ser bom significava ficar em silêncio, que ser aceito exigia sempre ceder, que amor era sinônimo de submissão. E agora, como adulto, esses roteiros continuam a rodar no fundo da sua mente, guiando cada escolha, cada relacionamento, cada palavra engolida. Você internalizou a ideia de que seu valor depende da validação dos outros. E essa crença silenciosa contamina tudo. Você se posiciona como alguém inferior, não por maldade, mas por hábito, um hábito inconsciente profundamente enraizado. E enquanto você não trouxer isso à tona, o ciclo não cessará. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas o padrão persistirá porque vive dentro de você. Jung disse que o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Portanto, até que você enfrente a forma como se vê, continuará a viver experiências que reforçam sua própria invisibilidade. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita merecer, mesmo que essa crença esteja oculta no inconsciente. Mas existe uma saída. No entanto, ela começa no ponto mais desconfortável. Você precisará parar de buscar respeito externo e começar a construí-lo internamente. E isso nos leva a uma pergunta que poucos se fazem, mas que define o curso de toda a sua vida emocional. Por que você ainda tenta provar seu valor para os outros? É sobre isso que falaremos na próxima parte. Você passou a vida tentando provar que é suficiente, tentando ser o filho ideal, o parceiro ideal, o amigo que nunca falha.
sempre se curvando, se ajustando, se moldando para se adequar às expectativas dos outros. E o que você recebeu em troca? Aprovação momentânea, sim, mas nunca respeito genuíno. Porque aqueles que vivem para agradar serão inevitavelmente vistos como alguém que pode ser manipulado. Essa é a armadilha da validação externa, um dos aspectos mais cruéis e invisíveis da psique humana. Carl Jung nos ensinou que a persona, o eu social, a máscara que usamos para sermos aceitos, é necessária, mas perigosa. Porque se você se identificar demais com ela, você se esquece de quem realmente é. E quando isso acontece, você se desconecta da sua essência. Você se torna um fantasma educado, uma presença que agrada a todos, mas que ninguém respeita de verdade. O desejo de ser aceito é legítimo. Faz parte da natureza humana. O problema surge quando esse desejo se torna a bússola da sua identidade. Quando você começa a medir seu valor pelas reações dos outros, um elogio o eleva, uma crítica o destrói. E assim sua autoestima se torna refém do olhar alheio. Você se esforça para ser útil, necessário, indispensável porque, no fundo, acredita que só será respeitado se for absolutamente impecável. Mas a verdade é brutal. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais você confirma para o mundo que não acredita nele. Pessoas que se respeitam não imploram por atenção. Não fazem favores esperando amor em troca. Elas sabem quem são e isso basta. Não precisam se sacrificar para serem vistas. Tampouco precisam se anular para serem queridos. Não têm medo de desagradar, pois entendem que desagradar às vezes é o preço de viver com integridade. Mas, para chegar a esse ponto, é necessário romper com a ideia profundamente enraizada de que é preciso conquistar o respeito dos outros. Não precisa. O que você precisa, de fato, é reconstruir o respeito que perdeu por si mesmo, talvez anos atrás, talvez para sempre. Só então o olhar alheio deixa de ser uma ameaça e se torna apenas um reflexo. Mas isso exige uma escolha. E essa escolha quase sempre começa com um ato aparentemente simples, mas assustador para quem está preso no ciclo da aprovação, do dizer não. Na próxima parte, falaremos sobre esse momento decisivo em que você começa a estabelecer limites e, pela primeira vez, se coloca no centro da sua própria vida, porque o respeito começa exatamente aí. Quando você aprende que o não pode ser o gesto mais poderoso de amor próprio. Se este conteúdo faz sentido para você, clique no botão de inscrição e inscreva-se no canal. Obrigada pelo seu apoio. Você foi condicionado a acreditar que ser uma boa pessoa significa nunca contradizer ninguém. Que amar é se sacrificar. Que aqueles que impõem limites são egoístas, frios, insensíveis. E por isso, toda vez que algo te incomoda, você engole. Toda vez que alguém ultrapassa seus limites, você se cala. Toda vez que você se machuca, você perdoa antes mesmo que a outra pessoa perceba o dano. Você acredita estar sendo maduro, equilibrado, compassivo. Mas, na realidade, você está se anulando. Pouco a pouco, dia após dia, você está desaparecendo de si mesmo. O problema é que o mundo não respeita quem não se respeita. E respeito não se pede, não se implora, não se negocia. O respeito se impõe. E essa imposição não precisa ser violenta, agressiva ou vingativa. Precisa ser firme, claro e inegociável. E isso começa com uma palavra que você provavelmente tem medo de usar: não. Dizer não é o primeiro ato concreto de autorrespeito. É quando você comunica ao mundo e a si mesmo que existem limites que não serão ultrapassados, que sua energia não está à venda, que seu tempo é valioso e que seu bem-estar importa. Mas para chegar a esse ponto, você precisa se libertar da culpa, porque ela aparecerá. Sempre que você diz não a alguém que está acostumado a explorá-lo, a culpa o consumirá. Ela o fará duvidar de sua decisão. Tentará arrastá-lo de volta ao lugar onde você sempre cedeu. Carl Jung nos lembra que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, requer confronto. E um dos primeiros confrontos é com aquela versão de si mesmo que aprendeu a sobreviver dizendo sim a tudo. Aquela versão que acredita que agradar aos outros é a única maneira de ser aceito. Mas essa aceitação tem um custo muito alto: seu valor pessoal, sua dignidade, sua identidade. Você quer ser respeitado? Então comece dizendo não onde antes dizia claro. Comece a recusar tarefas que te sufocam. Comece a se distanciar de relacionamentos que te esgotam. Comece a ignorar convites que você aceita por obrigação. E perceba:
Os primeiros a se incomodar serão aqueles que mais te exploraram, porque seu limite exporá o abuso deles, e isso machuca tanto eles quanto você. Mas é uma dor necessária. Você precisa entender que toda vez que diz não ao mundo, está dizendo sim a si mesmo. E esse sim é o começo de algo poderoso, o renascimento da sua própria autoridade, a recuperação da sua voz, o início de uma nova maneira de existir, uma maneira que não depende mais da permissão dos outros. Mas há uma razão ainda mais profunda que o impede de estabelecer limites. E ela está escondida nas partes da sua psique que você se recusa a olhar. Está na sua sombra, nos aspectos que você reprimiu, negou e tentou enterrar, mas que continuam a governar sua vida em silêncio. Na próxima parte, vamos nos aprofundar mais. Falaremos sobre como a sua sombra alimenta a submissão e por que, enquanto você não integrar o que está oculto, continuará a aceitar o que é inaceitável. Por que você tolera coisas que claramente o machucam? Por que você permanece em amizades que o diminuem? Em relacionamentos que o esgotam? Em ambientes onde você precisa esconder quem você é para ser aceito? Por que você se permite ser interrompido, ignorado, sobrecarregado, injustiçado sem reagir? A resposta não está apenas na sua criação, traumas ou circunstâncias. A resposta está na sua sombra. Carl Jung definiu a sombra como tudo que você reprimiu dentro de si: emoções, impulsos, características, desejos, porque aprendeu que eram errados, feios ou inaceitáveis. A criança que foi repreendida por dizer não aprendeu a ser submissa. Aquela que foi punida por expressar raiva aprendeu a sorrir enquanto engolia as lágrimas. Aquele que era ignorado quando precisava de atenção aprendeu a se tornar invisível para não incomodar. E assim você cresceu construindo uma persona agradável, educada e complacente, enquanto enterrava toda a sua força, sua agressividade saudável, sua indignação justificada. Mas o que é enterrado não desaparece. Pelo contrário, ela ganha força no subsolo da alma. Sua sombra silenciosa permanece viva e é ela quem te sabota quando você precisa se afirmar. É ela quem sussurra melhor, não toda vez que você tenta se posicionar. É ela quem te paralisa quando você sente que precisa dizer chega. Pense nisso. Quantas vezes você quis falar, mas permaneceu em silêncio? Quantas vezes você engoliu seu orgulho para manter uma paz que nunca foi sua? Quantas vezes você deixou alguém cruzar seus limites e depois se sentiu usado, sujo, pequeno? Você tolera o intolerável porque não tem consciência do que perdeu dentro de si, porque tem medo de acessar partes de si que aprendeu a odiar. Sua firmeza, sua raiva, seu desejo de se proteger. Você ainda acredita que, para ser amado, precisa ser passivo. Que, para manter relacionamentos, precisa se apagar. Mas isso é mentira. É apenas um velho condicionamento rodando como um software obsoleto no fundo da sua mente. E enquanto você não encarar isso, continuará vivendo a mesma história em diferentes cenários. Novos amigos, mesmo sentimento de desprezo, novo emprego, mesma sensação de exploração, novo relacionamento, mesma ferida da invisibilidade. Quer um exemplo prático? Pense naquela vez em que você fez um grande favor a alguém, esperando, no fundo, que isso gerasse reconhecimento, mas tudo que recebeu foi gratidão ou exigências ainda piores. E você ficou em silêncio, remoendo tudo, sentindo-se usado. Ou aquela situação em que alguém te desrespeitou publicamente, talvez um chefe, um amigo, um parceiro, e você engoliu em seco, dizendo a si mesmo que não valia a pena brigar. Esse tipo de silêncio não é sabedoria. É submissão disfarçada de maturidade, e vem direto da sombra. Jung disse que aquilo que você não aceita em si mesmo o controla. Sua raiva reprimida se transforma em passividade. Sua firmeza reprimida se transforma em medo. Sua voz ignorada se transforma em ansiedade. Você se torna prisioneiro da sua própria negação. E enquanto continuar fugindo dessas partes de si mesmo, viverá à mercê dos outros, na esperança de que um dia alguém o trate da maneira como você não se permite ser tratado. Mas há uma saída. E ela envolve um ato de coragem. Integrar a sombra, resgatar o que você aprendeu a reprimir, não para se tornar alguém cruel ou indiferente, mas para finalmente se sentir inteiro. E é exatamente sobre isso que falaremos na próxima parte. Porque antes de exigir respeito, você precisará resgatar algo muito mais importante: seu poder interior. E é para onde você menos gosta de olhar. Se você sente que este vídeo está tocando em verdades que você tem evitado por muito tempo, é porque é hora de dar o próximo passo. E para te ajudar com isso, criei um e-book direto, profundo e transformador chamado Além da Sombra,
onde me aprofundo nos conceitos de Carl Jung e mostro de forma prática como confrontar sua sombra, resgatar sua força interior e quebrar o ciclo de submissão que te prende. O link está no comentário fixado. Respeito não é algo que você exige dos outros. É algo que você constrói internamente, dia após dia, com ações concretas. Se você quer parar de ser tratado como descartável, precisa começar a agir como alguém que tem valor. E isso não acontece por mágica. Acontece com a prática. Constante, consciente e intencional. Aqui estão 5 ferramentas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo para recuperar o respeito que perdeu por si mesmo e pelos outros. Primeiro, use o desconforto como bússola. Sempre que algo incomodar, pare. Não racionalize. Não dê desculpas para o comportamento da outra pessoa. Pergunte a si mesmo: se eu me respeitasse profundamente, o que faria agora? Talvez a resposta seja encerrar a conversa. Estabeleça um limite, não responda a uma mensagem ou recuse um convite. Siga essa resposta. O desconforto é o seu corpo tentando alertá-lo de que você está se traindo novamente. Segundo, pare de justificar tudo. Você não precisa dar 3 parágrafos de explicação para cada não que diz. Quando você se justifica demais, você comunica que se sente culpado, que está inseguro sobre sua decisão. O respeito começa com firmeza. Aprenda a dizer: não consigo. Não vai dar certo hoje. Não me sinto confortável com isso. E ponto final. Aqueles que exigem que você se explique demais já estão acostumados a ultrapassar seus limites. Terceiro, comece a se priorizar na sua agenda. Observe sua semana. Onde você se colocou? Quantas horas você dedica a si mesmo? Se a resposta for nenhuma, isso é um sinal claro de desrespeito interno. Reserve um tempo na sua agenda para coisas que nutram sua mente, corpo e espírito, não como um luxo, mas como uma obrigação. Faça de si mesmo uma prioridade, mesmo que seja apenas por 1 hora por dia. Isso muda tudo. 4. Substitua a reatividade pela pausa. Quando alguém o desrespeita, sua tendência pode ser explodir ou ficar em silêncio. Nenhum dos caminhos é saudável. O que funciona é parar, respirar e se posicionar com clareza. Diga: eu não aceito esse tipo de conversa. Isso não está certo para mim. Não se desculpe por ter sido incomodado. Apenas comunique-se. Aqueles que se impõem com respeito ensinam os outros a fazer o mesmo. 5. Cerque-se de pessoas que o elevam. Observe o seu ambiente. Ele o valoriza ou o consome? Você está cercado de pessoas que o reconhecem ou que só o procuram quando precisam de algo? O respeito que você busca também começa com o lugar onde você se posiciona. Aprenda a se distanciar silenciosamente. Aqueles que querem você por perto notarão. Aqueles que não notam nunca o viram de verdade. Essas práticas não são difíceis. O que as torna difíceis é o padrão emocional que você criou ao longo dos anos. Agradar para ser aceito, ceder para ser amado, ficar em silêncio para manter a paz. Romper com isso exige repetição, firmeza e paciência. Mas quanto mais você se respeita nas pequenas coisas, mais impossível se torna ser desrespeitado nas grandes. E há um ponto essencial que precisamos encarar. Mesmo quando você começa a se respeitar, há algo que pode te puxar de volta para velhos padrões. O medo de ficar sozinho. A dependência emocional é o último grilhão que impede você de viver autenticamente. Na próxima parte, falaremos sobre isso, porque só quem aprende a não depender do olhar de ninguém para reconhecer seu próprio valor é verdadeiramente respeitado. Chega um momento em que você precisa parar de culpar os outros. Pare de esperar que as pessoas mudem, te reconheçam, te tratem com o respeito que você nunca se deu. O mundo não é cego. Ele apenas observa como você se posiciona e então simplesmente reage. Você quer ser ouvido, mas continua se silenciando. Você quer ser valorizado, mas aceita qualquer migalha. Você quer ser priorizado, mas continua se colocando em último lugar. E então você se pergunta por que ninguém te vê. A resposta é dura, mas precisa ser dita porque você se esconde. Carl Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. O desrespeito que você recebe, os relacionamentos que te machucam, os ciclos que se repetem, tudo isso não é azar. É o reflexo da sua relação consigo mesmo. O externo só muda quando o interno se reorganiza. Você não precisa se tornar alguém impenetrável,
frio ou indiferente para ser respeitado. O que você precisa é parar de implorar por amor em forma de obediência. Você precisa parar de se adaptar a ambientes que sufocam sua autenticidade. Acima de tudo, você precisa fazer as pazes com a ideia de estar sozinho. Porque só quem é inteiro consegue suportar a própria companhia. E só quem consegue suportar a própria companhia consegue realmente escolher com quem quer estar. Todo o resto é dependência disfarçada de afeto. De agora em diante, toda vez que alguém cruzar um dos seus limites, você terá duas opções. Ou você fica em silêncio e reforça o padrão, ou se posiciona e reescreve sua história. E você não precisa ser agressivo para fazer isso. Você só precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Porque quando você se respeita, sua energia muda, sua postura muda, seu olhar muda e o mundo percebe. O respeito começa de dentro. E quando isso acontece, você não precisa mais perguntar. Torna-se inevitável. Se este vídeo te confrontou, te fez pensar, tocou uma parte de você que você normalmente evita, então comente aqui. Eu escolho me respeitar. Este pode ser o seu primeiro gesto público de compromisso consigo mesmo. E se você quiser continuar neste caminho de transformação, assista ao próximo vídeo. É tão importante quanto este. Vá fundo. Você merece se reconectar consigo mesmo.